estou agradecido a Deus, ao pastor Fausto e à igreja em geral, por poder participar dessa família, praticamente retornar novamente a participar junto com a família aqui. Como eu já disse para os irmãos, já congreguei aqui nos anos de 1980, onde foi muito bom naquela época, e agora nós estamos de volta. Porém, com certeza 99,9% dos irmãos não me conhecem pessoalmente, né? São raríssimos irmãos que conhecem a mim, e o costume que nós temos os pastores e quem ministra a palavra, a gente é acostumado a andar esse mundo todo aí, e tem lugar que você vai, prega, volta, vai embora e está tudo normal. Mas no meu caso aqui, eu estou na minha casa, eu estou congregando aqui com os irmãos, e sempre é importante a gente se apresentar, tá? Então, para me falar, me apresentar aos irmãos, eu achei melhor escrevi aqui uma pequena biografia sobre a minha pessoa, para que os irmãos entendam, porque de repente alguém acha que a gente caiu de paraquedas na obra de Deus, né? E não é assim, né? Todo mundo tem uma história, e o que eu estou fazendo aqui é algo muito responsável, que muitos fazem assim por responsabilidade. Aí os irmãos vão ficar me conhecendo melhor. Eu vou até pedir, por gentileza, se o Moura puder entregar o papelzinho desse para cada irmão, e aí vocês já vão ter mais uma noção da minha vida. Oi? Não. não tem necessidade. Aleluia. Muito bem, a gente está feliz. Ministerialmente, quem me conhece aqui, só o pastor Fausto, o pastor presbítero Bartolomeu, a Denise. Porque eu, Bartolomeu e a Denise já pastoreamos uma igreja juntos no ano de 2000. Então ele já tem mais ou menos conhecimento da gente no sentido de obra. E o pastor Fausto, a gente também andou bastante, realizou muita obra juntos, e nós estamos aí. E hoje nós estamos diante de uma missão muito importante. E tem aqui um irmão também que me conhece, o meu ministério, mas é o ministério infantil, né? Que é o presbítero Adonilson. E inclusive ele foi ganho para Jesus por intermédio do trabalho infantil. Está vendo como é importante ter trabalho infantil na igreja? A filha do Adonilson, a Daiane, que é uma cantora nata, ela era cantora na época, criança, cantava mesmo, e me lembro muito bem que o Adonilson, mesmo antes dele entregar a vida para Cristo, ele acompanhava o trabalho, acompanhava a sua filha, e eu ficava admirado, a dedicação de um pai, mesmo não sendo crente, em querer ver sua filha desenvolver na obra de Deus. Ele era taxista, ele às vezes deixava a corrida para levar sua filha em determinados lugares para fazer a obra de Deus. Isso mexia muito. E envolveu até o pastor Valdir, e o pastor Valdir entrou na vida dele, e o pastor Valdir pregou para ele, o pastor Valdir deu assistência para ele, e ele entregou a vida para Jesus, e o fruto está ali, o homem de Deus, um obreiro abençoado. Amém? Então a vida da gente é assim, nós temos história, tá? Então o importante é isso. E hoje aqui nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante, tá? Sobre essa missão. Nós vamos ver aqui a respeito do livro de Jó, tá bom? Eu consegui fazer um resumo da missão em 5 folhas.
Porque a função do professor é essa. Ele é obrigado a entregar mastigado para a igreja. Então o professor tem que, como se diz, tem que se virar, pesquisar, passar tempo para estudar a lição, pesquisar a lição e tirar o conteúdo tudo e fazer o resumo da lição e entregar o resumo para a igreja. Então essa é a responsabilidade que o professor tem. E a gente sabendo disso, tem que fazer isso, porque isso é o bom, é o maravilhoso. Sempre nos seminários que a gente ministra para líderes, professores, a gente ensina isso. E os que aprendem fazem isso, porque quem tem a ganhar é a igreja. Porque a igreja vem para receber o alimento. Então nós temos que entregar o alimento adequado para que a igreja saia feliz. E o meu sistema de ensino, eu gosto que seja um ensino bem participativo, porém eu gosto de limitar ele com a participação da igreja somente com perguntas, certo? Sem opiniões, tá? Sem parecer, porque isso atrapalha o andamento do ensino, porque às vezes você vem dar uma opinião e a sua opinião tira o foco do ensino, aí leva para o outro lado, e às vezes o professor se perde e vai junto com aquela pessoa que tem uma opinião, aí ele não tem mais a essência daquela lição que ele estava preparando, tá bom? Então, se tem dúvida, pergunte, tá? Participe, porque é só isso que vai fazer a gente estar cada vez mais feliz. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês a respeito da grande polêmica em questão sobre o livro de Jó. Isso aqui eu estou falando preliminarmente antes de entrar na lição, para que quando eu entrar na lição do livro você já vai entender, porque existe sim entre os historiadores uma polêmica sobre isso. Então vamos ver o que é. Porque a questão do livro de Jó ser considerado apenas uma história fictícia por alguns historiadores fica cada vez mais polêmica, certo? Quando a gente fala dos historiadores, a gente não fala de um teólogo qualquer, é alguém que já recebeu um dom daquilo, do mestre. Então ele vive, é só para aquilo. A vida dele 24 horas é só estudar aquilo, achar o foco, achar o fundo de tudo, né? E aí alguns historiadores, vou dizer assim, um pouco desavisados, então eles concluíram, alguns concluíram que não, o livro de Jó é só uma história, uma fábula, é uma parábola, alguma coisa parecida e tal. Então, para alguns, Jó, ele não foi uma pessoa, tá, humana como nós, simplesmente foi uma história contada de uma fábula. Assim, tem essa situação que é muito séria. Só que a palavra, que a própria Bíblia nos dá a resposta-chave de que a história de Jó é verídica e real. Não tem como errar. Não tem como errar, certo? Quando eu vi essa situação, eu falei, meu Deus, esse negócio, vamos tentar colocar esse negócio aí. Eu fiquei a semana, né? Essa lição eu comecei a preparar ela domingo, quando eu cheguei em casa, meio-dia. E só fui terminar ontem. E ontem que eu fui pegar o resumo todo e passar ali, para entregar hoje tudo pronto. Mas aí eu fiquei pensando, não, eu vou bater a fundo aí, e eu vou descobrir para mim mesmo sobre essa questão, que eu estou decidindo provar para mim mesmo que Jó realmente foi um ser humano. Pronto, isso é uma questão pessoal. Aí eu fui. Agora, só que a Bíblia talvez, ou seja, através da hermenêutica, podemos obter essa resposta. A hermenêutica, dentro da teologia, ela é uma matéria que ela interpreta a Bíblia no sentido absoluto. Ela não busca achismos, ela vai direto no ponto, tá? Então
Então, se você pegar a hermenêutica no estudo, na preparação, na interpretação da palavra, você tem sucesso 100%. E você já vai direto no foco. Então, você não tem dúvida de nada. Então, é isso daí que é importante. Depois, lendo, ou seja, você lendo lá no livro de Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 12 até o 14, aqui ele cita os nomes das três pessoas e o nome de Jó está incluído. Se alguém puder ler bem alto como o passado, pode fazer isso. Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 até o 14, vai comprovar que Jó realmente era uma pessoa humana, não era nada de fábula. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, cortarei os lábios do pão, enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e mais. Ainda que estivesse no meio delas esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Não é esse conhece. Daniel também. E aí entra Jó. Está pronto. São três pessoas. E para não ficar somente no Velho Testamento, lá no Novo Testamento também, que são só esses dois lugares que faz essa transmissão, o nome de Jó também é citado na carta de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Leia, por favor. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Irmão, me perdoe, tira a máscara dele novamente. Tem gente lá atrás que precisa de ouvir. Isso. Este é tempo que odeia perguntar os que sofrem, que ouviste como foi a paciência de Jó, e que viste o fim de que o Senhor Deus, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aí, Tiago, lembra isso daí. Jó foi uma pessoa humana, ele viveu na terra, pronto. Então, aqui agora, a igreja capítulo 19 conseguiu derrubar a tese de alguns historiadores desavisados. Vamos lá. Aqui vimos nesses dias, nesses dois textos, que a questão é puramente teológica e não alegórica. Então quebra todas as teses de que a história de Jó seja um conto de fada. Então já não é conto de fada, é real. Isso daqui é importante sim avisar você, tá? Você é um estudioso da palavra e é importante saber disso. Porque se alguém chegar aí para você e falar isso, você já tem a resposta a entregar. Então nós vamos ver agora sobre a questão do propósito do livro, tá? O propósito do livro de Jó. Vamos lá. O propósito do livro. Então você já entendeu, você já está ciente de que essa história é verídica e agora você precisa saber qual é o propósito. Significa que tudo na vida precisa ter propósito, tá? Tudo na vida precisa ter propósito. Perdoa, pastor, nem tinha percebido que estava gravando, né? Precisa sair. Então, veja bem, vamos ver o propósito. Seu propósito absoluto é mostrar a motivação do ser humano no sentido de, porque as pessoas buscam a Deus apesar de tudo o que lhe acontecer em adversidade. Esse é o propósito, é de mostrar por que as pessoas buscam a Deus apesar das suas adversidades. É um questionamento que fica pairado na mente de todo ser humano, certo?
É justamente isso. Agora, o que nós faríamos se estivéssemos no lugar de Jó? Você já pensou nisso? Sério mesmo? Já pensou? Vai que era você que estivesse no lugar de Jó? Se essa história não tivesse acontecido com ele, mas com você hoje, qual seria a sua reação? Passar por tudo aquilo. Vamos lá. Continuaríamos adorando a Deus em nossa vida da mesma maneira que Jó? Será? Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque como pastor a gente observa que tem crente que ele pega um hábito tão forte de tudo na vida ele acha ruim. Tudo só quente, misericórdia. Ué, ai que frio maluco, não quer. Você já imaginou que situação? Você já imaginou a gente que é desse jeito, se passasse por essa situação, não teríamos conseguido a vitória, né? Mas tudo bem. Um conceito relevante. Jó, ele foi um Superman? É porque muita gente admira Jó. Jó já morreu. Você tem que olhar para o espelho e admirar quem você vê no espelho. Não é Jó. Jó já morreu. Jó não faz história mais. A única pessoa agora que tem condições de fazer história é você. Então não fica admirando Jó. Olha para o espelho e admira a pessoa que você vê no espelho. Você vai ter muito mais sucesso. E é o que Deus quer que você faça, é você. Tá? Então vamos lá. O que mais tem nessa vida hoje são Jós espalhados por toda essa terra. Deixa quantos Jós não tem nessa vida, irmãos? Quantos não estão passando por experiências de sofrimento, de angústia, mas permanecendo firme no Senhor? Vai lá na janela quadrada, 30 por 40, vai no Oriente Médio, vai nesses países comunistas, China e tudo mais, para você ver qual é a vida daqueles Jós que estão vivendo lá. São perseguidos, são assassinados, são impedidos de falar de Jesus, mas são firmes com o Senhor, mesmo que morram, não abre, não fecha a boca, fica firme. Então existe Jó sim nessa terra. Então admira você, pelo que você já tem passado e tem sustentado na fé em Jesus. Vamos para a introdução. Se tiver pergunta, é só levantar o dedo e fazer. A introdução. O autor introduz sua literatura dizendo que esse livro de Jó contém fatos verídicos que inserem claramente o absolutismo de Deus. Não esqueça essa frase: absolutismo de Deus e a incapacidade do homem em compreender Deus em sua totalidade. Pode ficar tranquilo, porque é absolutamente certo de que nenhum ser humano conseguirá nessa vida aqui compreender Deus. Só quando chegarmos lá. Vamos lá agora. Nós vamos entrar agora na sua história. Tá? Sua história. A possibilidade mais próxima da realidade de sua autoria é atribuída a Moisés. Não existe fato absoluto na autoria. Existem possibilidades. Só isso que o professor deve inserir aos ouvintes. A única coisa que qualquer teórico pode garantir é isso: possibilidade. Então existe uma possibilidade, uma probabilidade bem próxima mesmo da autoria, é que seja atribuída a Moisés, o autor do livro de Jó. Porque 90% dos pesquisadores atribuem sua história a Moisés, ou seja, sua autoria a Moisés. Tá? O idioma que foi escrito nesse livro foi o hebraico. E
2 capítulos. Tá? Então aí está a autoria do livro de Jó. Vamos ver agora a pessoa histórica. Vamos compreender. A pessoa histórica. Tem pergunta? Tá. Olha, a pessoa histórica de Jó. Jó se tornou notório a toda a humanidade. Pronto, já tinha falado isso, todo mundo sabe a história de Jó. Até as pessoas que não são crentes, eles falam sobre a paciência de Jó. Todos sabem. Em todo canto da terra se ouve falar da pessoa de Jó. O profeta Ezequiel relatou que Jó foi um servo fiel. Isso foi o profeta Ezequiel que, recebendo de Deus a revelação, e ele transmite isso, porque ele já tinha conhecido também a história de Jó, tá? Mas bem próximo primeiro do que a gente. Aí ele atribuiu Jó como um homem fiel diante de toda a situação. Já Tiago disse que Jó foi um homem perseverante em sua aprovação. Então, fidelidade e perseverança estão juntos, conectados. Tá? Então vamos lá. Jó, como uma pessoa histórica, também é falado nos dias modernos. Um homem paciente, certo? E você já pensou, já parou para pensar qual é a filosofia de vida de Jó? Quando eu estava estudando o Novo Testamento, a história dos evangelhos, eu observei um homem chamado João Batista, que ele tinha uma filosofia de vida. E toda filosofia de vida é colocada em questão para as pessoas, certo? Então a filosofia de vida de João Batista é que Jesus cresça e que eu diminua. Essa era a filosofia de vida dele, ninguém tirou isso dele. E Jó tinha uma também. E a filosofia de Jó era desviar-se do mal. Quem falou isso já antecedendo com Satanás no capítulo lá do próprio Deus. Tá? Olha, Satanás, Jó tem uma filosofia de vida e não adianta mesmo você tentar ali, porque ele já colocou na cabeça de sempre desviar-se do mal. Pronto, se a gente conseguir fazer isso, é isso, né? Tem pergunta? Vamos para a localidade. Jó viveu na cidade de Uz, que fica na região de Edom. E o significado de Uz, o nome Uz, é arborizado. Esse é o significado da palavra Uz, arborizado, que é um local composto por um número muito grande de árvores. E a cidade de Uz era considerada a terra dos sábios. Se você for ler o livro de Jó, como está ainda no contexto da história, você vai ver que lá fala sobre isso, tá? Os sábios tinham o costume de ir às praças para ficar contando provérbios e as pessoas ouvindo eles. E Jó era considerado um desses homens, sábio, muito sábio. Sábio é completamente diferente de inteligente. São duas palavras distintas que trabalham no mesmo sentido, mas são distintas. Tem gente que é sábio, mas não é inteligente. Tem gente que é inteligente, mas não é sábio. Porque a inteligência é o conhecimento. E a sabedoria é o agir, é a forma de você viver. Tá? Então, qual dessas é mais importante? Sabedoria. Tá? Então, isso é muito bom. Vamos lá. Sua época. O livro de Jó foi escrito provavelmente por volta do século XV a.C., no tempo dos patriarcas. A prova disso se dá duas coisas importantes que você tem que ver, que está provando mesmo que Jó viveu no tempo dos patriarcas. Ele foi contemporâneo de Abraão. Qual é os dois motivos importantes? Isso aqui, ó. A prova disso se dá no fato de que Jó era o próprio sacerdote de sua casa. Isso a Bíblia mostra que ele
pelos seus filhos, a sua família toda, e tinha aquele cuidado de sacerdote para a sua família. E o outro fato também é que as suas filhas eram co-herdeiras dos seus irmãos, coisa que na época de Moisés não era permitido. A mulher, a filha, não herdava com o filho, com seus irmãos. Então, se um pai tinha 4 rapazes com 3 moças, somente os 4 rapazes recebiam herança, as moças não recebiam, porque eram mulheres. Tá? Então, isso é coisa dele, então vamos lá, isso aqui é uma questão civil da época de Moisés. Não tem nada a ver com a questão espiritual, tá? Entregar terras e tudo mais. Jesus provou isso. Você lembra quando o homem chegou para Jesus e disse: Senhor, vai lá em casa lá, na minha família está uma confusão lá, porque na hora de repartir herança, eles não querem dar o bem direito, vai lá e resolver. Jesus disse: Não, eu não vim para isso, não vim para distribuir a herança de vocês, é de vocês. Aí vocês têm juiz, tem tudo para resolver. O meu negócio é outro. Então Jesus provou isso, que os judeus tinham esse costume de fazer isso. Tá? Jó foi o contemporâneo de Moisés. A gente sabe disso. Pergunta? Ué, nenhuma. Tá bom. Vamos lá. Depois nós temos agora. Há pessoas no livro de Jó, sua localidade, sua época. Agora vamos ver a estrutura literária. Tá? Porque isso daqui é importante, porque essa aqui é a primeira lição, certo? É a que encabeça todas as demais lições que estarão vindo aí. Tá? Então, se você pegar a primeira, é óbvio que você vai começar a compreender todas as coisas que vão. A estrutura literária do livro de Jó. O livro de Jó foi escrito com 2 predicamentos. 2. Tá? E ele foi escrito com 2 predicamentos: história e discurso. Nunca esqueça disso. Só isso já é o suficiente. História e discurso são os 2 predicamentos que foram escritos ali, essa literatura de Jó. Vamos lá. O livro é constituído de um prólogo, de 3 discursos com Jó e seus 3 amigos. Onde ele faz Bildade e Zofar. Os 3 amigos mesmo, viu, irmãos? Não é amigo nosso, mas amigos mesmo de Jó. Amigo íntimo de Jó. Os quais Jó tinha intimidade para conversar assuntos pessoais com esses 3 amigos. Qual é a prova disso, pastor? Entendeu? Aqui. A prova é que foram só eles que apareceram. Vieram desse canal. E os outros? Por que não veio mais gente? Só vieram os 3. Vieram os 3 que eram os amigos dele. Tá? Então não condena eles não, porque eles eram amigos de Jó mesmo. Depois tem um capítulo, que é o capítulo de número 28, que ele fala da sabedoria de Deus. Certo? Vem também outro personagem, além dos 3 amigos de Jó, que é o tal de Eliúde. Eliúde era a pedra no sapato de Jó. Eliúde não era considerado como um amigo de Jó. Ele era uma pessoa que tinha influência sobre Jó, no sentido social, financeiro, psicológico e tudo mais. Então ele veio, era um homem considerado sábio. É também dos sábios. É só você ver as palavras, as frases, a conversa desse Eliúde para Jó. Esse Eliúde, vamos considerar ele é como um teólogo, que ele vem para mostrar para Jó toda a parte espiritual da vida de Jó, para tentar decifrar tudo que Jó estava passando. Jó, eu vim aqui para te dizer, e se você não sabe por que você está assim, eu vim para te contar. Aí ele começa. Pega esse sapato que doía no pé de Jó. É esse tal de Eliúde. Você quer ser seu amigo? Convida ele para almoçar na sua casa hoje. Você tem coragem?
física entre os discursos de amigos de Jó e o próprio Deus. Ele como que se resume os 3 discursos e prepara o discurso de Deus. Esse tal de Eliúde, tá? Começava mesmo, não tinha conhecimento. Vamos lá. Mas não tinha humildade, né? Conhecimento tem que acompanhar com a humildade, para dar tudo certo. No discurso de Deus, discurso de Deus? Sim, Deus discursa. Acabei de dizer que aqui é uma história e discurso. Discurso dos amigos de Jó, discursa Eliúde e discursa Deus. Tá bom? Eita, Deus é bom para discursar, e Deus fez um discurso meio Deus fez um discurso meio. Já imaginou Deus no palanque, aquela potência toda, naquele trio elétrico, microfone, e fala tudo isso que ele falou aqui em Cajó. E o discurso de Deus foi tudo na base de perguntas, que é um dos melhores discursos. É na base de perguntas, é onde você ajuda mais as pessoas. É na base de perguntas. Porque discurso é onde só o discursante fala. Quem está para receber ajuda não recebe nada. Porque encheu ele de informação. Pronto, não deu nem tempo de desabafar e falar o que ele está sentindo. Mas Deus começa só a perguntar: e aí, Jó? Onde você está? O que você fez? E papapá. E Jó entrou na de Deus e pronto, resolveu o problema. Olha bem, aí nós entendemos aqui que no discurso de Deus mostra como manda na natureza e mostra como a inteligência de Jó é sábio. E Deus mostra para Jó que a sua inteligência é insuficiente para compreender as grandezas de Deus através da natureza. Você não consegue, Jó. Por isso que o cara Jó não pode, Deus, eu sei, Pai, eu entendo. Aí Deus disse: não, Jó, você não entende. Deus, eu te entendo. Não, Jó, você não entende. Eu te provo aonde é que você estava quando eu criei as estrelas. Aí Jó disse: meu Pai, onde eu estava? Eu não sei. Isso era uma merda. Eu não sei, é verdade? O texto aí, ó, ciência. Aí Jó caiu na consciência. Aí, Pai, Deus, tá bom, tá bom. Eu me conscientizo, não te entendo. Não te entendo. Eita glória. Aí Deus diz: não precisa entender, não precisa me entender, só me obedece. Mas por que eu te obedeço? Você só tem um jeito para me obedecer. Como? Através da humildade. Só isso. Se você for humilde, você estará me obedecendo em tudo. E toda a complexidade dessa vida aí, ó, você vai começar a entender isso tudo que eu vou fazer e você entender essas coisas. E aí Jó foi. Lá no final Jó prova isso. Mas não vai ser eu que vou falar isso. É o último capítulo. Então vamos lá. Já no segundo discurso de Deus, vai mostrar como ele tem poder sobre o mal. E que o homem não tem. Deus tem poder sobre o mal, mas o homem não tem. Observação: o tópico 2, presta atenção, o tópico 2 dessa lição é o resumo dos 3 itens. Tá? Esse tópico 2 que eu falei aqui agora é o resumo dos 3 itens. Certo? Tópico é o que encabeça. Os itens, aqueles paralelos. Essa revista sempre foi 3. Então fica fácil entender. A natureza e a mensagem do livro está contida em 3 itens distintos, os quais são. Agora que entra aquilo que eu falei, essa parte para trás é tudo didático. Daqui para frente é teologia, já que a gente tem, certo? Senão a gente estuda isso. Vamos lá. A pergunta que não tem que acabar, como se diz: por que os justos sofrem, meu Deus? Está aí sobre essa pergunta? Meu Deus.
Vai mexer em sua mente. Essa é uma coisa bem. O ponto culminante, certo? Desse assunto, em primeiro lugar, é que o justo sofre por causa do pecado. Esse é o primeiro ponto, certo? O justo sofre por causa do pecado. Então você já pode responder para você mesmo quando fizer essas perguntas infantis para Deus. Depois, no caso aqui, ele sofre por causa do pecado. Ou seja, porque o pecado é existente na raça humana, não tem como tirar. Enquanto estiver vivendo essa vida, mesmo lavado, remido pelo sangue de Jesus, nós vamos estar impregnados ainda na questão do pecado, porque nós estamos na vida humana. Não tem jeito de fugir disso. Então veja bem, aí você entende também, certo? Isso. Também, em segundo lugar, por causa das nossas atitudes. Isso daqui que eu quero que você preste bem atenção. O livro de João mostra tudo isso. As respostas estão aqui. Por que o justo sofre? Vai por causa do pecado em primeiro lugar. Certo? Não vem aquela questão de porque Davi disse, eu tenho pecado, você deu minha mãe. Não tem nada a ver com isso de teológico, isso tem não. Certo? Isso aí é uma coisa depois. Também por causa das nossas atitudes. Pois todos tomamos decisões erradas. Aí faz valer a afirmativa de que nós somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas. Está sofrendo hoje? Analisa. De repente esse sofrimento é por causa de uma atitude errada que você tomou no passado. Presta atenção. Você não vai ficar culpando Deus de tanta coisa que Deus não tem nada a ver. Certo? Hoje, sentimentalmente, hoje eu estou só. Não estou com minha esposa mais. Infelizmente houve um divórcio. Qual é a atitude? A minha conscientização é o quê? Porque foram de erros meus. A separação, o meu filho, casamento, o responsável foi eu. Foi ninguém. Certo? Foi ninguém. O único responsável por esse sofrimento hoje sou eu. Então eu sou o responsável. Por quê? Porque eu tomei atitudes erradas. Agora eu tenho que arcar com as consequências do sofrimento. Mas se eu ficar no sofrimento, debaixo dos pés de Jesus, debaixo da cruz, eu vou vencer. É isso que é importante. Está sofrendo, mas fica com Cristo. Porque esse sofrimento, provocado pelos seus erros, ele vai ser abençoado um dia. Deus vai restaurar a sua vida. É isso que nós temos que entender. Para não culpar Deus de tudo de errado que a gente faz. Por isso que eu não entendo mais. Ele é bom. Depois, por causa de Cristo. Tem sofrimento que é por causa de Cristo. Pois ele disse que nós seríamos odiados por causa do nome dele. Isso acontece quando somos perseguidos por professarmos o nome de Jesus. Tem pessoas que são perseguidas por causa de Cristo, estão sofrendo, mas é um sofrimento que é por causa de Cristo. Ele já falou isso, vai ver. Então por isso que cada um tem que saber colocar em pauta os seus tipos de sofrimento, para não errar novamente. E por último, por causa dos atos, isso aqui que é mais profundo. Tem gente que sofre por causa dos atos soberanos de Deus. É em sua vontade permissiva. Por exemplo, Pedro, João, Paulo e tantos outros sofreram, porque Deus permitiu.
Ananias, Misael, certo? Que sofreu lá na jornada de Nabucodonosor, por vontade soberana de Deus, propósito de Deus. Daniel na cova dos leões. Mas nem desses perderam a vida na hora do sofrimento, porque esse foi o tipo de sofrimento que foi pela soberania de Deus. Então nós temos que entender o motivo por que o crente, o justo, sofre. Vamos seguir? No sofrimento se produz um profundo relacionamento com Deus. Tá? O sofrimento tem essa chance de produzir um profundo relacionamento com Deus. Para a gente aprender também a confiar em Deus, deixando bem claro, o sofrimento permitido por Deus só vem a nós quando o propósito definido dele está em questão. Só assim. Porque Deus não fica colocando sofrimento aleatório na vida de ninguém. Isso não foi a proposta dele. A proposta dele foi vida com abundância, com vitória, com alegria. Agora, essa questão de sofrimento, quando Deus põe, raramente ele faz isso na vida de alguém. Tá? É quando ele tem um propósito. Eu estou sofrendo assim porque Deus quer. Tá bom. Se é isso que você pensa. O sofrimento diário em nossa vida é devido ao fruto de uma escolha errada que nós fizemos. Pronto. Agora, existe bondade desinteressada? Essa bondade aqui é aquela questão entre eu e Deus. Tá? Então eu peguei a questão teológica para você entender o profundo aqui desses aqui, para ficar mais fácil para você. Certo? Aí na revista existe bondade desinteressada. Vamos ver. Antes da queda, não precisava o homem ficar buscando agradar a Deus. Você sabe disso? Não precisava. Ele conversava naturalmente com Deus, normal. Deus vinha todas as tardes, conversava com Adão, tranquilo. E aquela conversa, aquela harmonia, não precisava dele buscar ficar agradando a Deus e tal. Não, era normal. Não tinha que se preocupar ou tentar aproximar de Deus. Para quê? Hoje eu tenho que empolgar Deus, hoje eu tenho que aproximar. Deus vai vir e não precisava disso. Era natural, era normal essa convivência de amor com Deus. Não precisava, antes do pecado não precisava de Deus. O seu contato com Deus era direto. Até que tinha horário marcado para Deus ir até o jardim. Mas agora o homem começa a se preocupar por alguma razão que não sabemos. Talvez pelo número das dificuldades que o mundo começou a trazer. As pessoas tentam se aproximar de Deus, agradando. Não é para ter isso? Mas não. Leia a Bíblia, analisa e você vai ver que não. Poxa, se você falar que tem, você está desfazendo de tudo que ele fez na cruz. A Bíblia diz que tudo se encerra lá. Ele ainda deixou claro: Pai, eu estou indo, mas quero te dizer, tudo já está feito. Se tudo está feito, o que é que você está caçando para fazer? Meu Deus, tem gente que só olha tudo. Tem gente que gasta bem aí, meu Deus. Fazendo inauguração, arca da aliança. Ser judeu, brasileiro que a gente vive. Vamos lá. Muitos pensam em impressionar Deus e ganhar alguns pontinhos com Ele, certo? E aí, ganhando alguns pontinhos com Ele possa se favorecer de algumas maneiras. Meu pai, eu preciso daquele emprego. Rapaz, eu vou fazer um jejum de 3 dias, Deus me dá aquele emprego. Eita, você está descendo Jesus da cruz e está querendo fazer o que ele já fez tudo. Não é assim, irmão. Pastor, não. Quem disse para você que é? Como é que você vai desfazer o que Jesus já fez na cruz? Não tem mais nada. Você não tem nada. Vai procurar alguma coisa para ver se acha. Não vai achar nada. Jesus já fez tudo. Você não tem nada.
tenho que fazer? Não. Tudo feito. O que eu tenho que fazer? Só crer. Crer, toma posse de tudo que já está escrito. Tudo. Oxe. Lembrei dos meus irmãos. Oxe. O homem não é nada. Aqui não é no sentido pejorativo, não, viu? Aqui eu estou colocando a questão teológica mesmo. O homem não é nada. A graça é tudo. Encontra isso, o homem não é nada. A graça é tudo. Abraão, com seu sacrifício, não era nada. A graça é tudo. Noé, com sua justiça, não era nada. A graça é tudo. Jó, com sua integridade, não era nada. A graça é tudo. Paulo, com a sua coragem, não era nada. A graça é tudo. E um dia ele chegou para Deus: Senhor, não dou conta. Arranca essa espinha. Não. O que Jesus falou? A minha graça te basta. Poxa, isso aqui é muito profundo. Tem gente que foge disso aqui, que boia, e vai ficar boiando a vida toda. E é perigoso nem chegar na glória. Porque a Bíblia fala, Deus, irmão, ele não é, né? Ele é um pedagogo por excelência. E ele bateu na mesa e disse: o meu povo. De quem ele estava falando? O meu povo erra por falta de conhecimento. Foi Deus indignado, bateu no peito na mesa e disse: não é o ímpio, é o meu povo que erra por falta de conhecimento. O meu povo não quer me conhecer, por isso erra. E quando erra, culpa a Deus de todos os seus erros. Um pouco difícil. Vamos seguir. Deus te abençoa, não pelo que você faz, mas sim pelo que Ele é. Não esquece disso, não. Ele te abençoa não é pelo que você faz, não é porque você ajudou o irmão, não é porque você foi dizer para quem, é porque abençoou o aleijado, é porque abençoou o mendigo, é porque quando você é aluno, não é por isso não. Deus te abençoa, é porque Ele é maravilhoso. E Ele não tem limite para abençoar, não, viu? Tem não. Pode pedir o que quiser, Ele falou isso. Pede tudo que você quiser. Ele garante. Eita Deus. Na cruz de Cristo não sobrou nada para você fazer. Cristo já fez tudo. Vamos. Pode o homem compreender Deus? Será que pode? Cuidado com essa pergunta. Que eu vou fazer ela para você. Cuidado, para você não pecar agora. Vai ter gente que vai ficar cozinhando, você quer ver isso tudo. Já estou entendendo, já sei. Eu já sei os irmãos que estão aí cozinhando sério já. Eu já vi uns quatro. Mas veja bem. Deus existe? Lembra que nós entramos na parte teológica. Deus existe? Não. Deus não existe. Ui, está vendo? Sai desviado na Bíblia. Agora você vai ver. Por quê?
entender essas coisas. Só basta obedecer. Porque existir é próprio daquilo que tem começo e fim. Não esqueça disso. Tudo aquilo que existe tem começo e tem fim. Entendeu? Para você não igualar Deus a você. Cuidado. Deus está além da existência. Muito além da existência. Porque tudo que existe é criado por Deus. Tudo que existe é criado por Deus. Não tem ninguém acima dele. Tudo está abaixo dele. Ninguém antes dele e nem ninguém depois dele. Ele é para todos sempre Deus. Deus é aquele em quem tudo existe. Pronto. Estou te falando do seu Deus, não tem jeito a gente entender. Só basta obedecer. Teologicamente, entendemos que como ser humano gerado do pecado, jamais vamos conseguir compreender Deus. Agora você vai entrar num parafuso teológico muito grande isso aqui, porque é uma teologia vivida por Deus através do seu povo. Porque Deus é maior que a minha capacidade de compreendê-lo. Eu te provo que você não entende Deus. Qualquer coisa que acontece, tem duas perguntinhas que você faz dia e noite. Por que Deus? Por que Deus? Ué, você faz ela, meu irmão. Talvez você já fez essa pergunta. Por que Deus? Não te dê satisfação. Eu sou meu Deus. Cala-te. Pronto, só isso, não é nada. Exemplo. Deus mandou o coração dos egípcios para darem ouro para os hebreus. Mas Deus faz isso. Ele mexe lá no livre-arbítrio. A Bíblia diz que ele mandou. Depois ele muda, endurecendo o coração de Faraó, literalmente. Entendeu? Endureceu o coração de Faraó, para Faraó não deixar o povo ir, mas Deus, o Senhor deixou no livre-arbítrio. Ele disse: tudo é meu e eu faço do jeito que eu quero e na hora que eu quero, não tem ninguém para tentar impedir. Acabou, vai entender Deus. Vai perguntar para Deus: por que você me diz? Vai. Não vai não. Você vai estar mal. Só obedece. É óbvio. Ninguém ia dar ouro para hebreu. É óbvio. Faraó não ia deixar esse povo embora. É óbvio, não. Mas aí quando ele disse: eu vou mandar porque eu não aguento mais, Deus, pá. Não, você não vai deixar esse povo embora. Aí Faraó agora. Eita, Moisés e Deus, não vai embora não. Vai não. Ué, ontem, hoje eu não sei o que aconteceu comigo. Só sei que hoje está no meu coração uma coisa que dizer que não é para deixar você ir embora. Mas quem é essa pessoa que fez isso? Foi o Deus dos hebreus que falou para Faraó: não deixe meu povo embora. Quem é? Deus não te deu, não. O Senhor fala para Moisés ir tirar o povo. Agora o Senhor fala para Faraó não deixar o povo embora. Que história é essa, pai? Quem vai entender tua cabeça? Deus disse: calma, você está certinho, eu mandei mesmo, Moisés vai tirar assim, mas é na minha hora, do jeito que eu quero, eu ainda tenho uma coisinha para fazer no mundo. Irmão, sabe quem mandava na época no mundo inteiro? Hoje nós sabemos que é os Estados Unidos, que tem a influência mundial, econômica, social e tudo mais. Na época era o Egito. Quem conhecesse tudo que acontecesse no Egito, conheceria o mundo todo.
Você tem que sair correndo com uma criancinha, abraça Deus, diz papai, maravilhoso, não me deixa, eu quero ficar com o Senhor todo dia, não. Só isso que você tem que fazer, você vai ganhar muito isso. Só isso. Joga a arrogância fora. Porque na queda de braço ninguém ganha de Deus. Tá? Ninguém ganha de Deus. Deus mudou a natureza humana, de Nabucodonosor também. Isso aqui Deus fez uma coisa que ninguém vai entender. Até Nabucodonosor, Deus mudou, fez o homem sair da natureza humana e entrou na natureza de animal. 7 anos. Mudou até a forma aqui da língua dele, a garganta, tudo. Porque garganta de ser humano não passa capim, engarrancha, casa, só de animal. Aí Deus mudou tudo aqui, a genética. Por isso que ele comia capim igual animal de porco tranquilo. Vamos cavalo. Vamos lá. A estrutura literária do livro de Jó. A estrutura literária do livro de Jó. Muito bem. O livro. É agora que a gente vai ver aqui uma coisa importante. O livro de Jó foi escrito com 2 predicamentos. Essa aqui eu já falei, né? Isso. É essa aqui. Essa questão aqui que nós vamos entender, que você vai saber agora da situação. Jesus é bom demais. Então veja bem. Irmãos, tem alguma pergunta? Você está conseguindo captar direito? Eu falei para vocês que a forma que quando você vai aplicar a palavra no sentido literal dela, ela mexe com as estruturas. Isso aí é real. Tem pessoas que não aguentam, ficam cozinhando para dentro e não incluem isso, não aceitam, não querem, vai embora. Entendeu? Isso aí é normal. Isso é normal. Então o que a gente tem que fazer é simplesmente olhar e dizer: Deus, mas é isso mesmo. Porque essa lição foi a mais complicada, essa primeira. Por isso que eu fui obrigado e decidi fazer isso. Jogar no sentido mesmo lógico. Se eu entregasse aqui um arroz com feijão para você, esse cara não tem sem graça, não é verdade? Você enchia a barriga, mas não tinha nutrientes. Então o importante é você logo entrar em confronto com Deus logo, saber que Ele é o Todo-Poderoso e saber a nossa situação, porque aqui, essa lição de hoje é tremenda, que ela mostrou a minha situação, mostrou a situação de Deus. Eu sou insuficiente, Deus é o Todo-Poderoso. Aí